Bom, o Tramonta, que está aqui do nosso lado, chegou agora, ele estava lá, né? Eu vi você terminando ali, foi por você que eu descobri, por exemplo, que houve um soco. Porque, assim, até então eu tenho escutado aqui, mas eu não tinha, não, sei lá, né? Nessas confusões aí, muitas coisas acontecem, mas você disse, houve um soco e tem um cara sangrando, cara. Exatamente. Acontece que o último sorteado para fazer suas considerações finais foi o Pablo Marçal, e aparentemente ele adotou o projeto de sair fazendo tudo aquilo que ele não fez de agressão e desrespeito ao longo do debate. O debate, ele se comportou como os outros, apresentando ideias, propostas. Você pode gostar ou pode não gostar da proposta dele, mas ele apresentou. No final, como era ele o último a falar, ele iniciou uma série de acusações, afirmações que eram injuriosas, caluniosas e que, de acordo com o regulamento, não podiam ser aceitas. Aí eu interrompi, ele ficou bravo porque eu interrompi, eu falei, eu tenho autoridade para interromper conforme as regras que o senhor assinou, que a sua assessoria assinou. Aí voltou para ele imediatamente repetiu. Na terceira vez, ele foi excluído do debate, faltando 10 segundos para o término do debate, conforme está na regra. Simples assim, a regra está lá. Todo mundo, ele fez uma provocação um pouco antes, o Datena respondeu num outro tom e foi advertido por mim também. E na última participação deste candidato, ele claramente usou o tempo final na expectativa de que isso fosse ser o fecho do debate, né, sem nenhuma responsabilização ou sem nenhuma consequência. Eu, como mediador do debate, fiz apenas a aplicação das regras. Ele injuriou, caluniou, conforme não era permitido pelas regras. E aí ele foi colocado para fora. Quando ele sai, né, ele sai da minha frente para a esquerda, forma-se um certo tumulto, porque tinha o grupo que o acompanhava e que, empurrando o restante do pessoal que estava ali, vem para chegar perto dele, porque ele saiu com uma atitude de provocação para os outros que estavam lá. E aí eu não sei o que aconteceu, eu só vi que houve um soco de uma pessoa num assessor do candidato Ricardo Nunes. A pessoa agora parou de sangrar, mas sangrou muito, o soco pegou aqui no olho esquerdo, sangrou muito, né? Está sendo atendida. O pessoal do Esporte Clube Sírio, que desde o início nos atendeu muito bem, franqueou o seu espaço, suas instalações para este encontro democrático, está dando todo o apoio à pessoa lá em cima e tudo mais, né? Então, é uma pena que um candidato, no encerramento de um debate muito bom, foi o debate com o maior número de propostas, de ideias, né, de todos os realizados até agora. É uma pena que o candidato decidiu entornar o caldo. Não precisava. Vai ganhar o quê? Qualquer candidato que fizesse isso ganharia o quê? Insistindo. Aí vem bater boca comigo. Simples assim. Você quer? Segura aqui para mim, Igor. Tá. O regulamento aqui. As assinaturas estão aqui. Tá tudo aí. Está tudo aqui. Né? Está tudo assinado. Então tem as regras simples. Né? Todo mundo respeitando a regra, a coisa vai. Está na boa para todo mundo. Aí quando não quer respeitar a regra, aí não dá. A regra que ele e a assessoria dele assinaram. Agora, só o importante fazer uma consideração aqui, enfim, a gente vai ver agora ao longo da semana muitas análises sobre esse debate, mas como diz nosso colega Carlos Andreasa, né, tem método. A gente tem que entender que tem método, né? Ao longo da semana, eu, a Madá, a gente conversou muito com todas as equipes, analisamos a metodologia, e uma avaliação geral das equipes das campanhas é que o Pablo Marçal precisa de fatos novos para se manter. Ele precisa de fatos novos. Então, o que aconteceu? Ao longo do debate, à medida que a gente mexia ali na caixinha e tal, os assessores dele ficavam filmando. Cada vez que eu mexia lá na caixinha, eles levantavam, filmavam. Aí, no meio do debate, já começou a surgir comentários assim, está sendo manipulado o debate, está sendo manipulado o sorteio. Então, foi construindo uma narrativa para que, no final, se cavasse propositalmente uma expulsão,
para poder trazer legitimidade a essa narrativa. Então, existe um método que não é de graça, tá aí a campanha inteira, né? A gente consegue enxergar isso na campanha. Assim, é um pouco até desrespeitoso, assim, né? Gente, mas Com método... a gente dizer que a gente Claro. está fraudando um sorteio, pelo amor de Deus, com todo respeito, né? Não, e assim, para quê? Pra quê? Para quê? Exato, Começa pra daí. quê? Agora, o método tem limite. E o limite é a paciência das pessoas e o quanto está tratando você de otário. No meu entender, aqui estamos em ambulância 2 a missão. Ele veio com a Raquel, devia ter insistido na Ruth, não tem uma CEO mulher, no não sei o quê, e feito um bom papel. A ambulância, já no dia seguinte, falei, não adianta ficar falando sou antifrágil, sou antifrágil, sou antifrágil, tudo que vem para mim, eu consigo matar no peito, dou soco em tubarão, e aí aparece na ambulância com a caixa de luva embaixo da cabeça. Era análise. Isso que aconteceu hoje aqui, eu não vejo no que possa agregar a campanha dele. Talvez entendo que, como ofuscou um pouco, né, a participação dele, porque a participação dele ela é mais conflituosa, é mais a treta durante o debate, porque aí todo mundo tem proposta, né? Cada um analisa, mas todo mundo tem. Ele ofuscou um pouco, foi querer no final ter esse corte, isso, aquilo. Não sei se foi uma boa, não. O eleitor é que vai dizer, mas eu acho que foi ambulância 2 a missão. Que nós mas eu diria que 95% do debate funcionou conforme previsto. Sim. Né? Sem dúvida alguma. Agora eu posso dar para vocês um testemunho de qual foi o comportamento dele ao longo do debate. Ele parecia enfadado. Quer dizer, aquilo não era exatamente o que ele queria fazer. Quando ele chegava diante do eleitor e dizia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, ele vestia um figurino muito diferente daquele que nós acostumamos a ver do início até um certo momento da campanha. E que, segundo as pesquisas, figurino que não se mostrou muito eficiente no convencimento de eleitores a partir de um determinado momento. Né? Então, ele se esticava, ele cruzava as pernas, ele sentava, botava os dois braços assim em cima do joelho e ele ficava olhando para baixo. Ele não ficava prestando atenção no debate. É muito claro isso, quem estava ali na frente vendo. Né? E no final do debate foi que ele, então, partiu para uma série de acusações e agressões não permitidas pelo regulamento. E, assim, Tramontina, o que ele ganharia com aquilo que ele estava dizendo que eu não consegui entender? Porque foi tão infantil. Assim, se fosse uma acusação grave, sabe aquela coisa que o cara sai como herói? Eu tenho isso aqui, ninguém me deixa falar, e é uma coisa inédita. Sai como herói, mas repetindo uma coisa que já disse outras vezes. E essa coisa de xingar, que muita gente gosta, é muito infantiloide, né? Não orna com a figura de um cara que é um CEO de tantas empresas e que põe o pão na mesa de tanta gente. Achei que foi desnecessário e que não vai ganhar nada com isso. Eu penso o seguinte, que ele, naquele momento, ele estava tão determinado a fazer aquilo, que no momento que eu o advirto pela segunda vez, dou a ele o tempo restante, ele imediatamente repete. Sim. Ou seja, era algo proposital, já pensado, segundo ele, imagino, para obter determinado resultado. Não sei se o eleitor é convencido por esse tipo de atitude. E aí ele fala, você está tomando a minha... Não, amigo, eu tenho este poder porque você me deu este poder pelo regulamento, assinado por você. E foi avisado antes do início do debate. Não estamos falando você tem que plantar bananeira. Não. Né? Não estamos falando assim, que as pessoas precisam se comportar muito diferente do que uma pessoa normal se comportaria no restaurante, por exemplo. Né? É apenas ser cortês e responder o que está sendo perguntado. Olha, o que o prefeito Ricardo Nunes ouviu hoje, hein? Sim. Olha, o volume de críticas à administração do candidato à reeleição, Ricardo Nunes, foi gigantesco. E ele ficou firme ali, porque todas as afirmações de todos os candidatos em relação à administração atual foram dentro de um padrão de crítica. Você é ruim, você trabalhou mal. Muita gente falou isso o tempo todo. Até aí tudo bem. Este é o jogo político.
E este é o jogo aceitável. Agora, quando você passa para um outro tipo de atitude, aí não dá.